E a gente vai falar então sobre a permissão de comer, tá? Qualquer pessoa que em algum momento da vida já tentou emagrecer ou simplesmente quis ser saudável, e a maioria das pessoas ela já tentou mudar a alimentação para emagrecer, tá? Geralmente essas pessoas aprenderam sobre a comida de uma forma dicotômica, tá? Devemos comer o que pode e devemos evitar o que não pode, tá? Os alimentos permitidos, bons, certos, do bem, são geralmente aqueles alimentos menos calóricos e mais leves. E com isso, a gente aprende que esses alimentos são os alimentos de dieta, tá? E os alimentos proibidos ou alimentos ruins, alimentos errados, alimentos do mal, tá? Geralmente são frituras, doces, industrializados e fast foods. E a gente aprende a pensar nesses alimentos como a comida que eu amo, mas que eu não posso comer, tá? E o que acontece? As pessoas passam boa parte da vida comendo, fazendo dietas e somando calorias, pontos, e elas não conseguem olhar para os alimentos sem classificar eles em grupos, tá? Sem classificá-los em categorias de bons ou ruins. E como muitas vezes a comida de dieta entre aspas, é dita como chata, desconfortável, monótona, traumatizante em alguns casos, revoltante, obrigatória, é mais normal você não gostar das comidas de dietas e gostar daquelas que você ama, mas você não pode comer, tá? E é por isso que é fácil a gente entender por que algumas pessoas acabam torcendo o nariz quando a gente fala para comer legumes, para comer verduras, para incluir os integrais na alimentação, tá? E o que eu percebo, né, que essa dicotomia da comida, ela gera um conflito que é difícil de suportar. Por que eu tenho que comer o que eu não gosto e eu não posso comer o que eu gosto, tá? E eu acho muito triste pensar assim, eu acho muito triste viver dessa forma e eu não sei o que você acha disso. Mas eu acho que todas as pessoas deveriam ter prazer ao se alimentar e não comer só por conta de regras externas, tá? E eu acho que quando o assunto é alimentação saudável, quanto mais a gente reforçar a mentalidade de dieta, mais difícil fica você ter uma relação boa com a comida e se sentir em paz, tá? Essa mentalidade de dieta, ela não ajuda e ela pode causar, aí sim, vários e vários problemas, porque é impossível você não pensar nessa mentalidade de 8 ou 80 para as coisas e para a comida quando você foi criada dessa maneira, quando você passou a vida toda vendo os alimentos como eu posso comer ou eu não posso, ou na minha vida eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, tá? E o que eu quero é que você reflita que quando você tem uma relação dual com a comida, que é de restrição ou de comer de forma desordenada, você não precisa se posicionar, você não precisa fazer escolhas, tá? Você já pensou sobre isso? Quando você está seguindo uma dieta, seja que o nutricionista passou, que o médico, que a revista, que você pegou na internet, quando você segue alguma dessas regras, todas as decisões ali já foram tomadas por você. Você não tem a decisão, você não tem a necessidade de decidir nada, porque alguém já determinou no seu lugar o que comer, quando comer, como comer, quando comer, quanto comer, tá? E isso é muito cômodo, não é mesmo? E por outro lado, a gente tem quando a pessoa decide enfiar o pé na jaca, chutar o pau da barraca mesmo, não seguir nenhuma dieta. E o que acontece ali? Quando a pessoa resolve fazer isso, ela também não tem a necessidade de pensar em nada, tá? Porque a regra é o quê? A regra é não ter regra. E o que acontece? Isso também é cômodo, porque você também não está decidindo sobre a sua alimentação. E aí é que entra a abordagem que eu uso, tá?
que é a abordagem do comportamento alimentar, que ela te conduz a se posicionar, tá? Pode parecer assustador no início, mas o único caminho para você ter autonomia alimentar é você se tornar o responsável pela manutenção da sua saúde, tá? E comer de forma consciente significa você saber que entre o 8 e 80 existem 72 possibilidades, tá? Que a média entre 8 e 80 é 36, é o meio do caminho, tá? E é o meio termo que a gente vai buscar. O que acontece? A solução ela é simples, por mais incrível que pareça, mas o segredo é você se permitir e tomar cuidado com as palavras que você usa para se referir à sua alimentação, tá? E esse é o tema da nossa live de hoje. A permissão faz milagres, tá? Muitas pessoas vivem acreditando que os pensamentos proibitivos, eles são a chave para evitar os comportamentos indesejáveis, tá? Mas a realidade é que esse monte de nãos que a pessoa vai acumulando, eles tornam a sua vida pior, tá? Porque é como se você fosse acumulando nãos. Eu não posso fazer isso, eu não posso comer isso, eu não posso ir de tal lugar, eu não posso fazer de tal forma, tá? E quem é que aqui, de repente, quem é viciado em chocolate, né? Quem nunca se prometeu não comer chocolate por um tempo e depois, quando voltou a comer, devorou uma barra inteira, tá? Pensar que você não pode comer algo torna aquele alimento específico mais atrativo, tá? E ele acaba sendo a única coisa que povoa a nossa mente. Eu costumo dizer que tudo que a gente dá atenção, aquilo cresce, tá? Eu vou dar dois exemplos, tá? Um exemplo é, por exemplo, a mulher quando ela acha que está grávida e ela anda na rua e ela só vê mulheres grávidas, tá? A atenção dela tá naquilo ali. Então, as mulheres grávidas que passam na rua, talvez passassem todos os dias por ela, mas como a atenção dela tá focada naquilo ali, ela só vê mulheres grávidas. E é que nem eu virar pra você e falar assim, pensa num elefante, não pensa num elefante rosa. Eu tenho certeza que se você é um ser humano normal, você pensou no elefante rosa, tá? E agora eu quero que você troque esse elefante por brigadeiro. Não pense num brigadeiro. É óbvio que você vai pensar no brigadeiro. Tudo que a gente coloca não coma isso, não faça dessa forma, isso automaticamente gera uma curiosidade do nosso cérebro, isso automaticamente atrai a nossa atenção para aquilo ali, tá? E agora eu quero que você reflita. O que aconteceria se você tivesse total permissão para comer as coisas que você gosta? Me diz, o que ia acontecer se você tivesse total permissão para comer as coisas que você gosta? Talvez você pense que você ia viver à base de pizza, de brigadeiro, que você não é capaz de fazer isso porque existe um monstro devorador de comida aí dentro de você. E eu entendo se esses pensamentos passam na sua cabeça, tá? E sabe por que você tem esse sentimento? Sabe por que você tem esses pensamentos, essa sensação de incapacidade de poder comer tudo que você quiser? Porque você aprendeu a vida toda que você é impotente diante da comida, tá? Mas eu quero que você acredite em mim. Não existe um monstro devorador de comida dentro de você, porque não existe dentro de ninguém, tá? Esse monstro, ele nasce dos pensamentos, dos sentimentos, das crenças e principalmente das tentativas de se manter no controle das coisas que você faz, tá? Funciona basicamente assim, você tenta ter controle e esse controle gera um descontrole, tá? Que confirma que você precisa ter controle. E isso vira uma situação cíclica, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Você diz que você não vai comer chocolate porque você vai fazer uma promessa. E aí, ao longo do caminho, você acaba se desestimulando e aquele chocolate se tornou tão irresistível que você cede à tentação.
quebra a promessa e come aquele chocolate que de repente você ficou semanas, meses sem comer, de forma descontrolada, tá? Você cede ali à tentação. E aí isso alimenta a ideia de que você precisa ter controle, de que se você fica sem comer aquele chocolate, se você fica comendo aquele chocolate, você não consegue parar de comer, tá? E essa perda de controle, ela causa uma consciência pesada, que é a culpa, tá? E que automaticamente vai reforçar a ideia de que você precisa de controle, tá? E esse problema, ele acontece com milhares de pessoas, porque elas não sabem o que vai ajudar não é o controle, mas sim a consciência que nasce da permissão. E esse é o nosso tema da nossa live aqui de hoje, que é a permissão para comer, tá? Então, eu gostaria que você, a partir de hoje, não pensasse mais em termos de pode ou não pode, tá? Se você divide as comidas entre boas e ruins, quando você divide a sua semana em dias da semana eu como a comida saudável e no final de semana eu como tudo que não presta, mas que é o que eu como, né? Aquela comida que eu gosto de comer, mas eu não posso. Você coloca a semana como um obstáculo para você chegar no teu prêmio, tá? E esse prêmio é a comida ruim que você classificou, é o dia do lixo, tá? E você acaba se sentindo culpada porque você gosta de comer coisas que são ruins, que não fazem bem. E aí você entra naquele ciclo de passo a semana toda comendo de forma regrada, chego no final de semana, enfio o pé na jaca e junto com ele vem a culpa e o ganho de peso, tá? Então eu gostaria de te propor que a partir de hoje você não fale mal da comida, que você não classifique mais os alimentos como bons ou ruins. Existem alimentos, sim, que são mais gordurosos, que são mais açucarados, que são menos nutritivos. Mas por que você vai chamar esses alimentos de lixo ou de porcaria? São alimentos, tá? Chame as coisas pelo nome que ela tem. Coxinha, chocolate, batata frita, biscoito, a lasanha, tá? Mude as palavras que você emprega nos alimentos e você vai ver como a sua relação com a comida, ela vai começar a mudar, tá? Quem fez dieta ao longo da vida toda não teve a oportunidade de construir a sua autonomia alimentar. E a autonomia alimentar, ela é quando o indivíduo se torna 100% responsável pelas próprias escolhas. E eu sei que isso é incomum hoje em dia, porque as pessoas estão sempre seguindo um conjunto de regras, tá? E muita gente só sabe que vai comer porque bateu as 3 horas da última refeição no relógio, porque está escrito no cardápio, porque o médico mandou, porque o nutricionista falou. Enfim, existe um leque imenso de razões para você comer ou deixar de comer. Mas dificilmente, dentre essas razões, está a sua razão genuína, tá? Que é o seu motivo para comer. Acaba que muitas vezes são regras externas. E a gente precisa deixar claro também que fazer dieta não significa só comer alimentos saudáveis e comer alimentos saudáveis não significa só fazer dieta, tá? E a gente precisa deixar claro também que quando eu digo não fazer dietas, não faça dietas, não significa uma desordem total, tá? A gente não pode confundir a liberdade com libertinagem, tá? E muito menos a permissão com permissividade. Eu já falei com vocês sobre isso. Tem um vídeo no meu feed falando... tem um post no meu feed falando sobre permissão e permissividade que eu sugiro que você leia, tá? A gente pode comer de tudo, gente, de tudo mesmo, tá? Mas a gente precisa ter discernimento para decidir que em certos momentos alguns alimentos devem estar presentes e outros não, tá? Não é uma questão de proibição, é uma questão de administrar a sua alimentação, tá? Afinal, como já diz, né, na Bíblia, né, tudo posso, mas nem tudo me convém, tudo posso, mas nem tudo me Eita, não tá saindo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E é justamente isso, tá? A liberdade, ela vem junto com a responsabilidade,
E é sempre assim. Eu sei que pode parecer que a liberdade ela assusta, e eu sei que liberdade significa ser encarregado das suas decisões na vida, tá? Mas nunca, em termos alimentares, pense em pode ou não pode. Comece a mudar hoje mesmo o seu vocabulário. Porque a gente pode comer de tudo mesmo, tá? Mas a gente precisa ter esse discernimento mesmo, tá? A liberdade, ela é importante, a gente precisa dela, tá? Mas a gente tem que saber lidar com isso. E como eu já falei, quando a gente fala em permissão para comer, não é comer de forma desordenada, mas é começar a ouvir um pouco mais o nosso corpo, entender o que ele realmente está falando pra gente, sem precisar de tantas regras externas. Essas regras externas são o que fazem a maioria das pessoas hoje em dia estarem insatisfeitas com o próprio corpo, porque elas restringem tanto e depois elas não conseguem dar sequência naquilo ali e ela acaba jogando tudo pro alto e depois ela volta e ela se sente presa num ciclo. Então, o que eu, Luana, desejo para você é que você tenha uma relação saudável com a comida. Se você não sabe como fazer isso, busque ajuda. Eu tô aqui para isso, tá? Se